E agora a doutora está aqui com vocês hoje. Vamos falar sobre a pensão por morte. Primeira questão importante a se observar é se o fato gerador, o óbito, se deu antes ou após a emenda constitucional 103. A pensão por morte foi um dos benefícios que mais sofreu impacto negativo com a reforma, pois impactou diretamente no valor, que antes era de 100% e agora passa a ser, em alguns casos, para 60%. Um dos requisitos para a pensão por morte é que o decujus tenha qualidade segurada na data do óbito e que ele deixe dependentes. Com relação aos dependentes, nós temos 3 linhas, primeira, segunda e a terceira. A primeira, o cônjuge e filhos menores de idade ou filhos incapazes. Nesse caso, não precisa comprovar a dependência econômica. Já para pais e irmãos, aí sim precisa comprovar a dependência econômica. Já tem o direito adquirido a algum benefício previdenciário, no caso a aposentadoria. Pontos importantes aqui a se destacar. O LOAS não é benefício, LOAS é auxílio. O fato de estar recebendo LOAS não gera direito à pensão por morte. Porém, se o decujus recebia LOAS e contribuía como facultativo, aí sim gera o direito à pensão por morte. Agora é aquela dica do e agora, doutora, é aquela dica que você só encontra aqui, gente. Veja bem, se o cliente chega no escritório para pensão por morte e aí descobre que não tem qualidade segurada, vai mandar o cliente embora? Perdeu a pensão por morte? Não. Se o decujus tinha alguma doença e ele ficou doente, quando se deu a doença, ele tinha qualidade de segurado, no início dessa doença ele tinha qualidade de segurado, bingo, você consegue a pensão por morte. Agora, vamos falar sobre os dependentes, que para ter a pensão por morte, porque tem um dependente, senão não haveria, né? Bom, cônjuge casado, certidão de casamento, é só apresentar a certidão de casamento, ok. Os filhos menores ou inválidos, apresenta lá, comprova que é filho, tá tudo certo. A questão é da união estável, que é muito comum hoje em dia, né? A união estável, ela tem que ter um início de prova, e esse início de prova deve ser dos 2 últimos anos. Muita gente perde porque confunde essa questão. A pessoa quer provar que ela já morava com a pessoa, já tinha uma união estável lá 10 anos atrás, 40 anos atrás. Esse dia uma colega de trabalho me ligou para pedir uma orientação, uma ajuda lá. Tinha 50 anos de união estável, só que não adianta, tem que ser os últimos 48 meses. As pessoas têm aquela declaração de união estável registrada em cartório, beleza, mas a maioria não tem. Como que você vai comprovar? Você vai comprovar apresentando correspondências que vêm no mesmo endereço. Então, vem lá do marido e da esposa no mesmo endereço. Conta conjunta em banco. Por exemplo, se a pessoa ficou doente, quem deu a entrada lá ficou responsável pelo doente. Geralmente, se o marido estava doente, geralmente a esposa ficou lá com ele. E vice-versa. Convênio médico, seguro de carro, você coloca a pessoa como dependente, declaração de imposto de renda, enfim, existem mil e uma provas aí que você consegue, e também a testemunhal, né? Mas eu não gosto muito de testemunhar, não. Manda documento, que é bem mais fácil. CAD único também é ótimo para comprovar a união estável, tá? Filhos, hoje ou ontem eu até recebi uma pergunta, já respondi. Filhos recebem pensão por morte até 21 anos. Não tem choro nem vela, não interessa se faz faculdade, mestrado, doutorado, o que for. É até 21 anos. Pensão por morte é uma coisa, pensão alimentícia é outra. São institutos diferentes, ok? Segunda e terceira classe, segunda classe, os pais do decujus, de quem morreu. E terceira classe, irmãos de quem morreu. Só vai para a segunda ou para a terceira classe se não tiver ninguém na primeira. Então, o pai só recebe pensão por morte do filho se ele não tiver esposa, companheira, nem filhos, tá? Aí vai para os pais. Para o pai ou a mãe receber,
tem que comprovar a dependência econômica do que morreu. Se não tiver pais vivos, aí vai para o irmão. O irmão também tem que comprovar que havia uma dependência econômica desse irmão que morreu. Senão não recebe a pensão por morte, ok? Filho inválido ou com deficiência mental ou intelectual ou deficiência grave, ele não vai receber até os 21 anos. Ele tem uma pensão perpétua ou até que cesse a invalidez ou a deficiência, ok? Aí a emenda trouxe o artigo 114, onde impõe aos cônjuges o tempo de pensão. Então, não vai mais ser vitalício, a menos que já tenha 44 anos. Peraí, gente, tem uma tabela aqui chata pra caramba. Tá, 44 anos ou mais de idade, aí sim é vitalícia. Se a viúva tiver menos que 44 anos, aí segue a tabela. Por exemplo, se ela tiver entre 41 anos e 43, ela vai ter 22 anos de pensão. Se ela tiver menos que 2 anos de casada, tem que ter as 18 contribuições do decúdios, e o casamento tiver menos de 2 anos, recebe só 4 meses de pensão. Enfim, nesses casos a gente vai lá no artigo 114, verifica lá a idade para saber por quanto tempo vai receber a pensão. Agora o que eu separei aqui para vocês, posto tudo isso, a gente vai falar sobre os valores, que foi a grande questão, vamos dizer assim, da emenda constitucional. Ela destruiu, né, a pensão por morte. Mas não adianta chorar, nós vamos falar sobre isso amanhã, porque precisa fazer conta, é um tema extenso, e como a doutora ficou muito tempo sem me trabalhar, tem muita coisa aqui no escritório. Amanhã a gente vai falar sobre os valores da pensão por morte. Um beijo para vocês.